Você já deve estar acostumado a sempre chamar pelo seu cachorro, mas e quando ele é quem te chama? Aliás, você tem costume de dormir com seu pet? Já manda esse vídeo para quem é pai e mãe de pet e salva aí também. Esse é um relato real e recente que eu recebi, então apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e vamos para mais um relato real. Essa amiga e seguidora disse que estava dormindo com sua cachorrinha em cima da cama, quando de repente ela notou que a cachorrinha não estava mais ali com ela. Ela ignorou o fato, achando que ela poderia estar andando pelo quarto ou em qualquer outro lugar. Até que ela acordou ouvindo alguém chamar por ela. Mas era um som estranho. Era uma voz com uma cadência, com uma fala um tanto quanto estranha. Ao abrir os olhos, ela ouviu novamente aquela voz estranha falando: Ana! Ana! Então ela levantou rápido procurando por todo canto de onde vinha essa voz. Foi quando ela olhou para a porta do quarto dela, no meio da madrugada, e viu que a cachorrinha dela estava em pé, como se fosse um ser humano, só que de costas para ela. Ela fingiu que não tinha visto aquilo, e morrendo de medo, ela começou a bater a mão na cama, falando: Vem aqui, bolinha, volta para a cama. E a cachorrinha voltou como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei para ela: Você não tem medo disso? E ela disse que não, que tá acostumada. E eu pergunto pra vocês, pessoal, seria isso um skinwalker? Será que Bolinha foi substituída? Clica aí no botãozinho de mais e me segue para mais conteúdo de terror e vídeos e relatos bizarros. Lembrando que estamos no mês do Halloween, então esse mês vai ter muita entrega e muita coisa para deixar vocês sem dormir. E com toda certeza, vocês vão dormir com a mamãe hoje. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com uma viagem de ônibus. No relato de hoje, o seguidor chamado Chico passou por uma situação extremamente traumatizante. O Chico mora em Rio Verde, mas a cidade dele mesmo é Coelho Neto, lá no Maranhão. E como ele estava de férias do seu trabalho, resolveu ir visitar a sua família. E foi no começo da quaresma de fevereiro do ano de 2022 que isso aconteceu. Era de madrugada e ele não sabe exatamente qual cidade ele estava passando, mas ele estava no meio da estrada. Estava um escuro total, apenas os faróis do ônibus iluminavam o caminho. Foi quando ele reparou algo da janela da onde ele estava sentado. O farol do ônibus iluminou uma criatura estranha que parecia estar devorando algo no meio da estrada. O motorista se assustou e aquela coisa parou no meio da estrada, fazendo com que o motorista freasse de forma brusca. E todos no ônibus se espantaram, assim como Chico se espantou, ao ver que aquela coisa estava comendo um animal. Porém, o espanto veio quando aquilo ficou de pé, como se fosse um ser humano. Era um ser horrível, das costas encurvadas, o focinho alongado como se fosse de um cachorro, porém parecia ter as pernas quebradas, e se movia de forma desengonçada e encarava o ônibus com seus olhos vermelhos, brilhantes. Aquela coisa correu para o meio do matagal, e o motorista não pensou duas vezes e acelerou o ônibus com tudo, passando até mesmo por cima da carcaça daquele animal que estava sendo devorado pelaquela besta. Chico estava ouvindo os comentários do ônibus das pessoas assustadas, dentre elas uma mulher que estava até chorando, dizendo: Aquilo era um lobisomem. Enquanto eles não saíram daquela estrada, eles não tiveram sossego e ficaram morrendo de medo do ônibus quebrar ali ou acontecer alguma coisa, e aquele ser aparecer novamente. Mas tirando esse susto tremendo, Chico conseguiu chegar em Coelho Neto são e salvo. E claro, com muita história para contar. Já manda esse vídeo para aquele seu amigo que não acredita em lobisomem. E você? Já pensou você encontrar uma coisa dessas no meio da estrada? Até o nosso próximo relato. O avô desse seguidor era um lobisomem, e ele já viu o avô dele se transformar umas 3 vezes. Era de conhecimento da família que o avô dele tinha uns livros de magia ali, perturbadores, e todos sabiam que ele virava bicho, que ele sumia assim por dias no meio da mata. Esse rapaz que conta esse relato, o David, meu xará,
Ele conta que era muito curioso para ver como que funcionava isso. Então um dia ele foi espionar o avô dele e ver o que tinha naqueles livros. E um dia o avô dele pegou ele lendo aqueles livros, tocando naqueles livros. E o avô dele disse o seguinte: olha, rapaz, se você fizer isso de novo, eu vou me transformar em bicho e vou aparecer pra você pra tu nunca mais mexer nas minhas coisas. Ele riu porque ele não acreditava nisso. Ele achou que era apenas livros religiosos do avô dele. Mas foi naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, onde esse rapaz estava dormindo. O David estava lá de boa na cama dele, que quando ele olhou para a janela do quarto que estava aberta, ele viu um lobisomem de pelos brancos, nariz de porco, olhos estranhos, cara, sem vida, sem cor. E ele sabia que aquilo era o seu avô. Ele fez xixi na cama. Ele acabou se mijando. Ele correu, se escondeu debaixo da cama e ele pôde ouvir a risada grossa do bicho, daquela criatura que estava lá fora. Uma risada tipo... E aquilo saiu correndo rápido como se fosse um cavalo, fazendo um barulho horrível. E no outro dia de manhã ele encontrou com o avô dele que disse: eu disse pra você, moleque, que eu ia aparecer pra tu. E agora tu tá aí, todo mijado. Mano, que medonho, que família, né? Mas o David foi avisado, é porque ele não acreditava igual a gente aqui acredita. Porque essas coisas existem e elas estão nos observando.